YouTube! Olha só o que a gente separou para hoje, uma aula sobre soma dos termos de uma progressão geométrica. E a gente vai fazer um pouquinho de álgebra aqui, eu não sei se você gosta disso, eu particularmente adoro, e a gente vai fazer algumas coisas bem interessantes. Então, o meu objetivo nessa aula, olha só, é encontrar qual é a soma dos termos de uma progressão. Eu vou escrever isso aqui para vocês, para a gente se ligar, olha só. Essa seria a soma dos termos de uma progressão geométrica. E eu vou escrevê-las agora, todas em função de A1, para ver o que acontece. Olha só, vai ficar assim. Lembra dessa expressão do termo geral? Essa expressão permite reduzir cada uma dessas parcelas da soma numa parcela em função de A1. E agora, na sequência, o que eu vou fazer é trabalhar um pouquinho com essas equações. Vamos dar nomes para elas, para a gente encontrar? Então, essa primeira equação que a gente acabou de encontrar, eu vou chamar de equação 1. Tá aqui. E eu vou gerar uma outra equação multiplicando essa equação 1 por quê? Olha só como vai ficar. Multipliquei cada um desses termos por quê? Q vezes Sn, A1 vezes Q, A1 vezes Q quadrado, A1 vezes Q ao cubo. O último termo era A1 vezes Q elevado a N menos 1, ficou A1 vezes Q. A essa equação eu vou dar o nome de 2, para a gente trabalhar um pouquinho com ela. E agora a gente vai subtrair a equação 2 da 1 para ver o que acontece. Por isso que eu coloquei nome nas equações, para você não se perder. Então, olha só o que vai acontecer. Eu vou subtrair 1 da 2, vai ficar assim, ó. Do lado esquerdo vai ficar essa menos essa daqui. Então, vai ficar Q vezes Sn menos Sn. E do lado direito, do outro lado, do outro termo, olha só o que eu tenho. Todos esses termos, esse menos esse. Agora, eu não vou escrever tudo de novo, porque você vai perceber que alguns termos vão ser eliminados. A1 Q vai cortar com esse vai cortar com esse vai cortar com esse, assim por diante. Esse vai ter um termo que corta, mas aquele ali vai sobrar. Então, da equação 2 vai sobrar A1 vezes Q. Menos, da equação 1 vai sobrar A1. Agora, a gente pode escrever o termo geral em função de Sn. Ó. Sn que multiplica Q menos 1 é igual a... E, finalmente, escrever nossa fórmula do que é mesmo? Da soma dos termos de uma progressão geométrica. Olha só como ela vai ficar. O Sn é A1 que multiplica Q menos 1 divididos por Q menos 1. E eu errei. Em algum lugar, não sei onde. Ah, já achei. Ah, eu errei o negócio aqui, eu vou corrigir aqui em loco, olha só. Aqui é N, ó. O Zé não falou nada. Ô, Zé, hoje não tá olhando, ele tá preparando a aula. Ali é N, e o que acontece que vai aparecer um N aqui, que a gente arruma em tempo real, ó. N. E aí, finalmente, um N aparece aqui. Bem, agora sim, é a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica, porque eu estava estranhando, né? Porque eu ia cortar isso com aquele, ia ficar uma coisa meio esquisita. Então tá aqui, ó, Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Essa é a expressão do termo geral que a gente vai utilizar nessa aula. Vamos usar essa fórmula aqui para a gente encontrar a soma de um termo geral de uma progressão geométrica. Olha só como isso vai acontecer. Então, o meu objetivo aqui é encontrar a soma dessa progressão geométrica que começa em 2 nonos, 2 terços, 2 e assim por diante, para os 5 primeiros termos dela, né? Vamos ver como que vai acontecer? Em primeiro lugar, a gente vai usar essa expressão que encontra a fórmula a soma dos n primeiros termos. Ele fica A1 vezes Q elevado a N menos 1 divididos por Q menos 1. Tá aqui. E vamos encontrar os valores que a gente tem, o que a gente quer encontrar. No caso, a gente quer encontrar a soma dos 5 primeiros termos. Então, a gente vai pegar o primeiro termo, que é 2 nonos, multiplicar pela razão elevado a n. Agora, qual que é a razão, né? A razão, olha só, lembra que ela é construída fazendo um termo divididos pelo seu anterior? Faça essa conta com cuidado. A razão é 3. É ela que a gente vai utilizar aqui, ó. 3 elevado a n menos 1, que divide 3 menos 1.
N, no caso, é 5, que é a posição do quinto termo. Então, o que a gente acaba obtendo é assim, ó. 2 nonos vezes 3 elevado à quinta. A gente costuma decorar também. 3, 9, 27, 81, 243. Acertei? Sei lá, acho que sim. 243 menos 1. Já confiro se está certinho. Divididos por 2. Tá aqui. Quando a gente faz essa conta, vamos ver o que a gente encontra? A gente vai encontrar 242 sobre 9. Que é a soma desses 5 primeiros termos da progressão. Vamos fazer mais um último exemplo para a gente verificar como que a gente utiliza a soma para resolver alguns probleminhas que são bem interessantes. Vou fazer um segundo aqui, olha só. Então, nesse exemplo, a gente vai tentar encontrar qual que é a progressão geométrica de forma que a soma dos 6 primeiros termos dá 7.812 e a razão é igual a 5. E a gente vai ver o que acontece. Eu recomendo para você utilizar nesse exemplo a expressão que a gente encontrou no exercício anterior, que está aqui, para encontrar qual que é a razão, qual que é a soma dos termos. Então, a gente vai usar essa expressão aqui. A soma dos n primeiros termos é A1 vezes Q elevado a n menos 1 sobre Q menos 1. Olha como isso vai ficar. Eu vou substituir nessa equação os valores que eu já conheço. E quais eles são? Eu não conheço o primeiro termo, conheço a razão, conheço a posição, que é o sexto, cuja soma dá 7.812. Tudo isso eu vou substituir, ó. Então fica assim, ó. 7.812, isso é igual a 1, vezes a razão, que é 5, elevado a n, que é 6, menos 1, divididos por 5, 5 menos 1. Vamos ver se eu fiz certinho. A razão 5, posição N6, resolveu o problema. Agora, vamos fazer as contas e ver o que vai acontecer. Ó. Vou dar uma acelerada aqui para a gente ver como isso funciona. Quando você faz essa conta, acaba encontrando que o primeiro termo é igual a 2. E aí eu tenho certeza que você não vai ter dificuldade de escrever quais são os termos, porque sabendo o primeiro termo e sabendo a razão, a gente constrói todos esses elementos. Olha só como ele vai ficar. 2 é o primeiro termo, depois na sequência 2 vezes 5 te dá o 10, 10 vezes 5, 50, 50 vezes 5, 250, tá ficando difícil, ó. 250 vezes 5, 1.250... 1.250 vezes 5, 6.250. Finalmente, a gente encontrou, depois de pouco de sufoco, qual que é essa progressão geométrica. E olha só qual que ela é. 2, 10, 50, 250, 1.250, 6.250. Eu não vou fazer a prova real aqui, mas pode ter certeza que somando isso aqui tudo, vai dar finalmente 7.812. E com isso a gente finalmente encerra mais uma aulinha. Olha só que legal, a gente terminou mais uma aulinha de matemática e a próxima vai estar aí na sequência. Eu não lembro nem o que é, mas eu desconfio que seja a soma de uma progressão infinita. Será que é isso? Vamos descobrir daqui a pouquinho. Tchau!